destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a... Glória a Deus, aleluia. Bom dia, irmãos. Glória a Deus. Amém. Privilégio poder estar aqui com vocês nesta manhã, podendo compartilhar a palavra. E vejo que há muitas pessoas aqui sedentas para ouvir, cultuar ao Senhor. Nós já bebemos da fonte e tem um pouco mais para nós ainda nesse tempo. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 35. Quero já entrar na palavra para a gente poder ganhar tempo. O tema dessa palavra é: Ele virá. Está esperando Jesus? Certeza que nós temos é que Ele vai vir. A despeito de qualquer coisa que a gente ouve, que o mundo prega, que o mundo fala, nós acreditamos que Ele virá. Hebreus 10, verso 35, diz assim: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Quem é que vai alcançar a promessa aqui? Quem faz a vontade de Deus. Está aqui no texto. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ninguém alcança a promessa se não fizer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Se aprende a vontade de Deus em alguns lugares. Um dos lugares é nas reuniões, na igreja. Um dos lugares que se aprende a vontade de Deus é na célula. Um dos lugares que aprende a vontade de Deus é no seu quarto de oração. Um dos lugares que você aprende a vontade de Deus é lendo a Bíblia. E quando eu faço a vontade de Deus, aí eu estou pronto para alcançar a promessa. Quem alcança a promessa não é o outro. Quem alcança a promessa sou eu. Você não pode viver a vida do outro para pegar carona na promessa ou ser salvo. Você pode sim ser edificado por um testemunho de alguém, mas a promessa de salvação, ela é adquirida pessoalmente, e eu preciso fazer a vontade de Deus. Ninguém que não faz a vontade de Deus não alcançará a promessa. Só quem faz a vontade de Deus alcança a promessa. E o verso 37 diz: porque ainda dentro de pouco tempo, diga assim comigo, pouco tempo. Não, diga com mais fé, pouco tempo. Você acha que é pouco tempo? Está demorando? Ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Diga assim comigo, aquele que vem virá e não tardará. Tem gente desejando a vinda de Jesus já para ontem, porque as dificuldades estão são tantas, e ela quer deixar de enfrentar dificuldades e fica clamando Maranata. Jesus vai vir no tempo dele.
o tempo em que Deus determinou. Só que nós percebemos pela Bíblia o tempo da vinda de Jesus. Os acontecimentos que estão vindo já nos traz uma ideia do tempo da volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Então aqui o texto está dizendo: aquele que vem, virá e não tardará. Mas para muitos Jesus já está atrasado, está demorando. O mundo já está como uma bomba relógio, se segurando num fio de teia de aranha. Já está pulsando para explodir. Não só na questão de ecologia, de efeito estufa, mas o mundo já está para explodir, entrar em colapso no pecado. Nós já não sabemos mais o rumo que vai tomar esse mundo de tantas atrocidades e pecados que nós estamos vendo. Mas a certeza que o texto nos dá é que Ele virá e não tardará. Ele virá no tempo dele. Então, se você está aguardando a volta de Jesus, ou nós que estamos aguardando a vinda de Jesus, precisamos enfrentar os nossos problemas e vencê-los para que a promessa seja alcançada. Você não vai desistir de servir a Jesus, de crer nas promessas, por causa das dificuldades, dos obstáculos. Eles vêm para todos. As situações são adversas, e isso está na palavra. Iríamos passar por muitas dificuldades, sim, seríamos perseguidos. Está lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, que seríamos perseguidos de todas as pessoas por amor a Cristo, mas que nós deveríamos perseverar firme até o fim. Amém? Está passando por lutas. Essas lutas que você está passando é uma evidência de que você está com Jesus. Mas não desista, porque você vai alcançar a promessa. A Bíblia diz que alguns sinais da vinda de Jesus. Quem gosta de ler e estudar escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, dos últimos tempos, sabe que os segundos no relógio de Deus já estão para se cumprir. O relógio de Deus já está quase chegando à meia-noite, que a Bíblia diz em Mateus 25, no verso 6 a 8, que à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. É a passagem das 10 virgens, aquela parábola que todos nós conhecemos. 5 eram prudentes e 5 eram nécias. E à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então, que hora que o grito foi dado? À meia-noite, em um horário impróprio. Meia-noite é um horário em que muitos já estão dormindo. É um horário de escuridão. E a Bíblia diz justamente que à meia-noite ouviu-se um grito. Alguém anunciou: o noivo está chegando. E é um horário que muitos não vão perceber, porque estão dormindo o sono do pecado, dormindo o sono da indiferença, não estão atentos às notícias celestiais. E nós, como igreja, somos aqueles que estamos anunciando à meia-noite: eis o noivo. Nós estamos proclamando em horário impróprio. Parece que nos dias de hoje não é tempo mais de pregar a palavra, porque o mundo está tão envolvido nos seus sistemas, em si mesmo, que parece que não é mais tempo. Quando você começa a pregar a palavra, você é tido como um antiquado, uma pessoa ultrapassada. Já estão pegando Jesus e chamando-o de ladrão. Ladrão bom, bandido bom é bandido morto. Esses dias saiu no YouTube um vídeo, aqui no Brasil, uma localidade, escreveu lá: bandido bom, bandido morto. Escreveu lá
na cruz de Cristo. Então parece que estamos na contramão, já não é mais tempo de falar desse Cristo. As pessoas não estão crendo mais nessa história, e estão vivendo os seus próprios prazeres, estão criando os seus próprios deuses, os seus próprios elos de ligação com um Deus fantasioso da sua própria mente. Deus é criação da mente humana, já não creem mais na criação de Deus, no Deus Criador, nesse Deus que eu e você cremos. Então nós estamos pregando a palavra em um tempo muito difícil, à meia-noite. Eis o noivo, você está falando de Jesus, olha o noivo, ele está chegando, o noivo está vindo, saí-lhe ao encontro, mas para encontrar com este noivo eu preciso fazer a vontade de Deus para alcançar essa promessa de encontro. Alcançar a promessa não é a promessa de uma cura, não é a promessa de uma conversão, não é uma promessa de ganhos financeiros, é a promessa de encontrar com Ele, porque Ele disse que Ele voltará, e eu preciso alcançar essa promessa fazendo a vontade de Deus. E uma das vontades de Deus também é anunciar à meia-noite, anunciar em tempos difíceis, pregar a palavra com convicção. A Bíblia diz, olha comigo em Mateus, capítulo 24, alguns sinais da volta de Jesus. Capítulo 24, verso 38, nos fala alguns sinais, alguns comparativos da vinda de Jesus. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Todos conhecem a história de Noé, conhecem a história da arca. Noé passou 100 anos preparando a arca e anunciando que Jesus voltaria, que haveria dilúvio. Passou 100 anos pregando que haveria dilúvio. E quantos anos nós estamos falando da volta de Jesus? Pelo menos 2000 anos nós estamos falando da volta de Jesus. É como se nós estivéssemos preparando a arca. Mas não deram crédito, porque eles viviam as suas vidas pessoais. Eles não estavam se preparando para fazer a vontade de Deus e alcançar a promessa. Assim como foi nos dias que antecederam. Verso 37, pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? Foi dias em que as pessoas estavam vivendo para si, distraidamente, a seus bel prazer. Não estavam preocupadas com o que Noé estava fazendo. Da mesma forma, o mundo de hoje não está preocupado com o que nós estamos pregando e fazendo. Pelo contrário, estão nos ignorando, nos desprezando. Mas a certeza que nós temos é que Ele virá. Convicção que nós temos é que Jesus virá. Você não pode abrir mão dessa afirmativa. Ele virá. Mas Ele está demorando. Parece que os acontecimentos já chegaram ao fim, as profecias todas se cumpriram. Sim, pelo menos 99,9% das profecias já se cumpriram, mas falta uma se cumprir: a vinda de Jesus. Esta é uma profecia que ainda não se cumpriu, mas ela vai se cumprir. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Olha o que diz a palavra em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Pedro está advertindo a igreja. Vocês não devem esquecer. Vocês estão achando que a volta de Jesus está demorando, mas lembre de uma coisa:
que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo é diferente, ele não está preso a calendário, Deus não está preso a calendário. Ele diz que para ele um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Se ele diz que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, mas no tempo de Deus. E o tempo de Deus começa a se clarear para nós, como nos dias de Noé, onde se casava e dava em casamento, ou seja, onde se preocupava consigo mesmo, não se preparavam para as promessas, ou para a promessa final, que é encontrar com Ele, fazer a vontade dEle hoje, para encontrar com Ele amanhã. Outra coisa, no livro de Apocalipse, capítulo 22, olha o que diz, verso 8 ao 12, João, o discípulo amado, está dizendo: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou estas coisas. Então João viu acontecimentos futuros, João viu a profecia acontecer no futuro, e aqui ele diz: quando eu vi essas coisas, e ouvi essas coisas, eu prostrei aos pés do anjo. Então o anjo me disse: vê, não faças isso. Anjo não quer ser adorado, anjo não é para ser adorado, só o Senhor é para ser adorado. Anjo e homens não são para ser adorados, idolatrados, mas sim o Senhor. Então o anjo corrige a João, a despeito de tudo que João viu. João viu coisas maravilhosas, inefáveis, ouviu coisas tremendas, e João ficou impressionado com isso, e ele então ajoelhou diante do anjo para adorá-lo. Tamanha era as maravilhas que ele viu acerca da salvação, da eternidade. João enxergou a eternidade, e aí ele ajoelhou diante do anjo, e o anjo disse: não faça isso, eu sou conservo teu, eu estou a teu serviço, João, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Ou seja, o anjo está a serviço de quem guarda a palavra de Deus, de quem serve ao Senhor e espera a promessa. Quantos já viram o anjo aqui? Tem gente que já teve o privilégio de ver anjo, né? Sentir a presença de anjo, mas ele não deve ser adorado. Adora somente ao Senhor. É que o anjo diz aqui para João: adora a Deus. Disse-me ainda o anjo: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Olha o anjo falando com João, há 2000 anos atrás. O que você está vendo, João, e o que você está ouvindo, não fecha ainda esse livro, não sela ele, não lacra ele, deixa em aberto, porque precisa acontecer algumas coisas para o fechamento da história. E pode ser que nós, nessa geração, ou no mais tardar, a próxima geração, seremos aqueles que vamos fechar a história, que vamos receber Jesus para sermos arrebatados, e aí a história se fecha, o livro sela. Amém, igreja? Olha o que diz: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Eu creio que o tempo está próximo, está chegando, mas para Deus um dia como 1000 anos. Às vezes o tempo cronológico para nós está demorando muito, porque estamos passando por tantas dificuldades, vendo coisas tão absurdas, que nós já desejamos a volta de Jesus, para sair fora dessas tribulações. Não é nem tanto pelo prazer de estar na glória, no céu, na eternidade, mas é para ficar livre da tribulação, e isso não é bom. Eu e você precisamos enfrentar as tribulações que vierem. Elas vêm para serem vencidas. Você é provado para ser aprovado. Amém? Então não deseja a vinda de Jesus por causa de problemas,
por causa de sofrimento, deseja a vinda de Jesus por promessa, por prazer, por querer viver a eternidade com esse Deus maravilhoso que nós servimos hoje, com esse Jesus que nós amamos hoje, que nós não queremos e não podemos mais ficar sem Ele, então queremos viver a eternidade com Ele. Então João recebe essas orientações, não fecha esse livro ainda, porque o tempo está próximo, vai chegar o momento de você fechar o livro, mas para fechar o livro precisa acontecer algumas coisas, e as coisas que estão acontecendo hoje são cumprimentos da palavra de Deus para fechar o livro. Não tem como fechar o livro se não cumprirmos o que está acontecendo hoje, se não passarmos e vivermos o que estamos vivendo hoje. Amém? Você está compreendendo isso? Então não fuja da realidade. O livro vai ser fechado, mas não antes de cumprir. E para cumprir passamos por tribulações, por dores, por dificuldades, por enfermidades, mas nosso espírito está aguardando a redenção final. Amém? E aí ele diz, o verso 11, continue o injusto fazendo injustiça. Olha aí, continue o imundo ainda sendo mais imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a se santificar. Amém, irmãos? É um processo contínuo aqui. O injusto continua sendo injusto, o imundo continua sendo imundo, é contínuo. Mas o justo continue sendo justo, o santo continue sendo santo, porque o tempo está chegando. O tempo está se aproximando. A injustiça, o imundo, o justo e o santo faz parte do cumprimento da história para que o livro se feche. Não tem como fugir da realidade da palavra. A palavra de Deus, ela é inspirada e ela é revelada. E ela precisa ser vivida por nós, para que nós alcancemos a promessa. Amém, gente? E aí ele diz, o verso 12, respira fundo agora, olha que maravilha. Eis que venho sem demora. Vou repetir, você está esperando Jesus? Ele está dizendo, eis que venho sem demora. Você vai sair daqui hoje dizendo, Jesus vai vir sem demora. Porque se você achar que Ele está demorando, você vai vacilar. Ah não, Ele vai demorar, já olhei no meu relógio aqui, Ele vai demorar 50 anos ainda. Então eu vou fazer o que tem que fazer, depois mais na frente eu dou um jeito e ajusto a minha vida. Ele está dizendo, vem sem demora. Ele não deu data, mas Ele deu indícios, Ele deu sinais da volta dele. Um deles, como na época de Noé, que casavam, se descasavam, faziam festas, programações, e se distraíam. E agora ele está dizendo, eis que venho sem demora, e comigo está, diga bem forte assim, o galardão. Ah, mas esse galardão está tão raquítico, está tão assim, não está dando nem a terra debaixo da unha. Vamos colocar mais terra nesse galardão, vamos colocar mais bens nesse galardão, irmãos. É mansões celestiais, galardão é presente de Deus. Galardão é posses no céu, irmão. Você vai ser autoridade sobre cidades. Então diga comigo assim, comigo está o... Aleluia! Tem irmão aí que ganhou tanto galardão que está até emprestando para o irmão do lado. Aleluia, irmão. Nós temos que crer nisso. Ele não vai demorar e eu tenho galardão. Aí você vai ficar feliz. Eu vou continuar, eu vou lutar, eu vou à frente, eu vou batalhar. Amém? Eu tenho esse galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha aí, sua fé te leva a ter obras, e as suas obras fazem com que a sua fé fique viva. Amém? Então Jesus virá, você crê nisso? Aquele que vem, virá e não tardará. E aqui ele está dizendo, vem sem demora. Se você está achando demorado, calma, os acontecimentos precisam acontecer.
precisam vir. São os acontecimentos que vai trazer os sinais da volta dele. E os acontecimentos estão aí, ó. Mateus 24, verso 3 ao 6. Olha o que diz. Mateus 24, do verso 3 ao 6. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus sentado. Quando se aproximaram dele, a igreja, os discípulos, nós aproximamos de Jesus e perguntamos a ele, em particular, dize-nos quando sucederá estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Olha aí, nós estamos curiosos para saber sobre a volta de Jesus, estamos ou não estamos? Irmão, não precisa de você ir na faculdade, estudar para aprender da volta de Jesus, não. Basta estar vivo hoje em dia para saber que a volta de Jesus está próxima, pelos acontecimentos que estamos vendo. Se você ler Mateus 24, você vai ver, tudo que está aqui já aconteceu há muitos anos atrás, e ainda está acontecendo, e poucas coisas acontecerá para frente. Então, os discípulos aproximam de Jesus e falam, queremos saber qual é o sinal da tua vinda, estamos desejosos para saber quando o Senhor vai voltar. Ou seja, Jesus estava com eles, falando da ressurreição e da sua volta, presencialmente com eles, e eles já queriam saber quando seria a volta dele. Olha que maravilha, olha que amor, que desejo de estar para sempre com Jesus. Ele está comigo agora, ele está dizendo que vai morrer, vai ressuscitar e vai voltar. Eu já não quero ficar sem ele, eu quero saber quando é que ele vai voltar. Isso é um crente apaixonado, isso é um crente desejoso de viver a eternidade, de não ficar apenas limitado a 70 anos, a 80 anos, 90 anos e, na melhor das hipóteses, 100 anos. Não, eles queriam viver mais com Jesus. Ele era o alfa e o ômega, viver a eternidade. E aí Jesus então fala com eles, olha, verso 4, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Já ouviu falar de guerra, irmão? Agora nós estamos assistindo uma guerra ao vivo e a cores. No primeiro e segundo dia ficamos um pouco assustados assim, mas agora já é comum. Parece que é um desenho animado. Ninguém está preocupado com a guerra mais. Normalizou. Olha como o ser humano chegou. Normalizando uma guerra. Milhares e milhares de soldados morrendo. Centenas de civis morrendo. E nós até esquecemos que está tendo guerra. Mas aqui está escrito, na vinda de Jesus, vamos ouvir falar de guerra. Hoje nós não estamos nem ouvindo, nós estamos vendo. Vede que não assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Irmão, somente nesse século e no século passado, tivemos mais de 300 guerras militares, civis, de várias etnias. 300 guerras. Isso parece pouco? É muito. 300 guerras acontecendo. E o Senhor diz, mas ainda não é o fim. Porquanto levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Só estamos entrando em um princípio, e eu já acredito que já estamos no princípio das dores, porque quando foi escrito aqui foi aproximadamente 2000 anos atrás. Já estava começando a acontecer o princípio das dores lá. E daqui a pouco nós vamos entrar na tribulação, não é nem no princípio mais, que o princípio já passou. É um princípio que já está acontecendo há muito tempo. Tudo isso aqui já tem acontecido. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha o que diz. Somos atribulados, perseguidos.
rejeitados. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar. Tem alguém escandalizado com alguma coisa? Trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Por quê? Porque ele virá. Se eu creio na salvação, porque eu creio que ele vai vir, mas eu preciso perseverar. Amém? Então Jesus virá. Agora, como Jesus vai encontrar esse mundo quando ele vier? Como Jesus vai encontrar a nossa terra quando ele vier? Ele vai vir em um tempo difícil. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 3. Jesus vai vir em um tempo difícil. Não será um tempo fácil, irmão. Não será um tempo fácil para nós. Aquele que é imundo, continue sendo imundo. Aquele que é injusto, continue sendo injusto. Aquele que é santo, continue santificando. Aquele que é justo, continue se justificando. É assim que o Senhor vai encontrar o mundo. Uns vão se santificar mais, outros vão entrar mais no pecado, nas imundícias. Olha como Jesus vai encontrar esse mundo. Ele virá em um tempo difícil. 2 Timóteo 3, verso 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos ou orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Irmão, está fácil educar filho, fazer seu filho te obedecer? Você está sentindo na pele. Nós sentimos na pele, não é fácil hoje. Ingratos, quantas pessoas ingratas você já conviveu? Irreverentes, não tem reverência, até mesmo dentro da igreja, muitas vezes é uma irreverência terrível. Normalizam os cultos, acham que é um teatro, um cinema. A reverência está indo embora. São irreverentes para com as coisas sagradas do Senhor, com o cultuar a Deus. Não aqui, mas você conhece igrejas que parecem mais teatro, mais balada do que igreja. A reverência foi embora e normalizou isso. É assim que tem que ser para cumprir os últimos dias. Mas há um povo diferenciado. Há um povo que está se santificando ainda mais. E aí diz mais, verso 3, desafeiçoados. Desafeiçoados é contrário ao que é. Preciso falar isso com muito jeito para não ir preso. Mas se for também, vai me visitar. Você conhece pessoas desafeiçoadas que eram de um jeito e de outro? Implacável, ou seja, insensível. Pessoas insensíveis, implacáveis. Caluniadores, conhece alguém caluniador? Que começa contando uma história, passa para a fofoca, da fofoca passa para a calúnia. Sem domínio de si, não tem mais domínio próprio. Cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, arrogantes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Você conhece essa situação? Desses versos aqui. Isso aqui é os últimos dias. Quando Jesus vier, aquele que vem virá, encontrará um mundo assim. Não se engane, meu irmão. Encontrará um mundo dessa situação, cheio de ideologias, cheio de mensagens que deturpam, que deformam, que aleijam a palavra de Deus. Tem um negócio chamado aí hipergraça, que está surgindo hoje
principalmente no Brasil, são as igrejas liberais. As igrejas que acreditam que você pode fazer o que você quiser, você já está perdoado pelo sangue de Jesus. Não existe mais esforço e renúncia para vencer o pecado, basta apenas crer. Isso são acontecimentos dos últimos tempos. E se você crer como eu creio, se você quer viver como eu vivo, quer se santificar, quer ser justo, você é tido como ultrapassado, crente do primeiro século, crente radical. Olha como estamos chegando, pessoas ajustando a Bíblia para dar margem ao que fazem. É o evangelho das facilidades. Quando Jesus voltar, Ele vai encontrar um mundo que apoia aborto, um mundo cheio de fome, um mundo que libera as drogas, um mundo cheio de corrupção, doenças, traições, guerras, as redes sociais cada dia mais impressionando as pessoas, cada um colocando uma frase de efeito, cada um se colocando uma imagem de perfil mais bonita do que a outra, cheio de retoque para ficar sem ruga, ficar com o cabelo mais bonito, para impressionar. Estamos vivendo um mundo que quer impressionar as pessoas pela aparência. Jesus vai encontrar um mundo assim, um mundo onde há uma sociedade enlouquecida pela aparência. É assim que Jesus vai encontrar esse mundo. A sua volta vai ter tempos difíceis. Segunda coisa, Jesus virá em uma época em que haverá muitas justificativas. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. Jesus virá numa época difícil. Jesus virá em uma época de grandes justificativas. Satanás está gerando ativismo em nós. Eu vou explicar isso. Satanás está roubando a nossa eternidade com justificativas justas. Quando você justifica algo, você não está mentindo. Quando alguém diz assim para você: vamos ao culto, ou vamos a uma célula, ou vamos a um jantar romântico, ou vamos ao encontro com Deus, ou vamos ao reencontro, ou vamos no cura da alma, ou vamos em alguma atividade da igreja. Irmão, sabe por que a Shalom tem tanta atividade, e às vezes os avisos aqui ficam pela metade? É para que a igreja fique firme e tenha atividade, para que você não desfaleça da fé. A igreja está procurando fazer coisas que encaixam para fortalecer você. Amém ou não? Mas tem gente que fala: tem tanta coisa nessa igreja, eu não aguento nem acompanhar a metade. Tente acompanhar alguns para que você não desfaleça da fé. Tudo é promovido para que a igreja se fortaleça, mas há uma justificativa, porque Satanás está gerando em nós ativismo para nos tirar dos propósitos de Deus. Vou explicar isso. Vamos ler primeiro Lucas 14, verso 17. Aqui é a parábola da grande ceia. Jesus está ensinando aqui para os seus discípulos como é difícil convidar as pessoas para a presença real. E também ele está mostrando como o mundo está com o ativismo e se distanciando cada dia mais da presença real. Olha o que diz verso 17. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque está tudo preparado. Irmão, presta atenção aqui. Jesus chama os seus criados e fala: olha, está tudo pronto, a festa já está pronta, o DJ celestial já está aqui com o dedo na agulha.
Os garçons estão todos aqui para servir, a comida está pronta, agora só falta o povo vir. Aí ele manda os seus servos, aqueles que saem dizendo: eis o noivo, é meia-noite, eis o noivo. Mas eu vou numa ceia, numa festa, meia-noite. Não ligam as coisas. Parece que nós queremos ir para Jesus em um momento assim, propício. Mas a mensagem é à meia-noite. É em tempos difíceis. Meia-noite fala de tempos difíceis, que nós já lemos aqui. E agora, a festa está pronta, mas faltam os convidados. Aí ele fala: o ingresso está aqui na sua mão, vai lá avisar ele, entrega o ingresso para ele. E aí ele vai no primeiro, verso 18. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, a se justificar. Disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas excusado. O outro diz: não, eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por excusado. Agora o absurdo também aqui, o outro diz: não, eu casei, por isso não posso ir. 3 níveis de justificativas aqui, que acontece hoje, você e eu vivemos isso. Isso aqui, pastor Hiroko fala muito bem sobre isso, autossabotagem. As pessoas se enganando a si mesmo. É uma autossabotagem que começa na mente. Quando a pessoa própria começa a contribuir para o seu próprio fracasso, para o seu própria justificativa, não quer atender ao convite real, e aí ele se justifica, e ele não está mentindo, ele apenas quer sair fora da ceia real. Quando você chama alguém, vamos, em uma programação da igreja, fala: não, não posso ir porque eu comprei uma chácara, eu preciso ir lá, comprei um campo, eu tenho que ir para a chácara. A chácara do Miranda está tão frequentada por crente final de semana, que os cultos esvaziaram. Não estou dizendo aqui da Shalom, mas eu conheço pastores, amigos de outras denominações, que falam: olha, eu orei tanto para um irmão comprar, prosperar, ele cresceu, comprou uma chácara, ele não vai mais nos cultos de domingo, só vai para a chácara, vai lá experimentar o campo dele. Aquilo tirou ele da presença, o convite real foi desprezado. E cada um tem a sua justificativa justa, não é desonesta e mentirosa, ela é justa. Ele não está inventando só para fugir daquela situação, ele apenas está dizendo: não, eu tenho um campo, eu tenho um negócio a fazer, eu não posso ir. Satanás está gerando ativismo para nos tirar da presença, porque aquele que vem virá, e eu preciso fazer a vontade dele para entrar na promessa. Segunda justificativa: eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-la. Irmão, presta atenção nisso aqui. Bois na Bíblia fala de serviço, fala de ministério, cargos. Ovelha, boi é cargos. O boi socorre a ovelha. Quando a ovelha cai num buraco, quando a ovelha se machuca, o boi, que é o ministério de socorro, vai lá e ajuda aquela ovelha. Entendemos isso? Amém ou não? Agora, aqui, a justificativa aqui foi que ele comprou 5 juntas de bois. Ou seja, há pessoas que quando não tem nenhuma função, nenhum cargo na igreja, ele tem tempo para vir nos cultos. Vem nas reuniões, vai na cela, vai em vários lugares. Quando ele passa a ter um ministério, ele fala: não, agora não posso ir não, irmão. Eu tenho que fazer isso, isso e isso. O ministério, o serviço, tira ele de muitas atividades de adoração a Deus, de presença de Deus. Muitos não têm mais tempo para orar e nem ler a Bíblia como antes, porque o serviço
tira ele da presença. Aí ele se justifica: não, Senhor, eu não orei hoje porque eu estou, como diz o ditado lá fora, estou acendendo uma vela para cada santo. Não tem tempo para nada. Por quê? Porque ele agora tem um ministério, e o ministério não pode roubar você da presença de Deus, não pode justificar você da presença de Deus. Agora que você tem que orar mais, buscar mais, agora o cargo se tornou uma carga que você tem que carregar a mais. Está compreendendo isso, irmão? Eu comprei 5 juntas de boi, não posso ir, eu tenho agora eu tenho 5 celas para ir, agora eu tenho o culto para ir, eu tenho aqui. Não, peraí, você precisa organizar agora a sua vida, para não ter uma justificativa justa. Nada substitui a presença do Pai. Ministério nenhum está acima da presença de Deus nas nossas vidas. Amém ou não? E a última justificativa aqui, que é uma autossabotagem terrível, que é uma válvula de escape, é um escapismo para tentar mascarar ou aliviar o sentimento de culpa que a gente tem muitas vezes, não, eu casei, por isso eu não posso ir. Isso é uma desculpa esfarrapada, é ou não é? O casamento é uma benção, agora que você tem que ir mais às reuniões, porque foi indo nas reuniões, foi buscando a Deus, foi sendo piolho de igreja, que você arrumou uma namorada e casou. Arrumou um namorado e casou. Mas aí depois que casou, sumiu da igreja. Os pombinhos agora vão viver juntos 30, 60, 90 dias, desapareceu da igreja. Cadê o irmão? Que lua de mel é essa, comprida desse tamanho? Irmãos, são desculpas que nós temos que ficar atentos, porque Ele vai voltar, e como é que Ele vai me encontrar? Com justificativas. Agora preste atenção, irmão, eu quero encerrar esta palavra, te mostrando, que nos últimos tempos, Jesus vai encontrar um mundo difícil, um tempo difícil, Ele vai encontrar um mundo cheio de justificativas, mas Ele vai encontrar também um mundo onde há muitas pessoas que querem correr para Ele. Eu creio nisso, e eu quero me basear e encerrar aqui em Lucas capítulo 19, no verso 1, Jesus virá numa época em que muitos vão correr para encontrá-lo. Você pode levantar as mãos e dizer: eu declaro que nos últimos tempos, eu vou correr para encontrar com Jesus. Amém, gente? Aqui em Lucas 19, verso 1, diz a história de um homem chamado Zaqueu. Verso 1, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tem defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Amém, gente? Então preste atenção. Quando Jesus voltar, Ele vai encontrar um mundo cheio de dificuldades, tempos difíceis. Vai encontrar um mundo cheio de justificativas. E vai também encontrar um mundo em que muitos vão correr para Ele. Zaqueu era um homem que vivia angustiado diante da vida que ele levava. Zaqueu poderia justificar aqui, porque ele era baixinho. Eu sou baixinho, não consigo ver Jesus, tem muita gente, a multidão está na minha frente. Ele podia ou não podia justificar? Podia se justificar, mas ele não o fez. Ele podia justificar porque ele era um homem rico,
Ele era um coletor de imposto. E naquela época, Roma franqueou Israel para cobrar impostos. Os coletores mais graduados, mais ricos, faziam parcerias corruptas e propinas com os pescadores ricos, que tinham os barcos maiores. E aí os coletores enviavam os seus funcionários lá na beira do mar, na madrugada. Aí vinha aquele barco enorme de alguns empresários ricos, cheio de peixes grandes. E aí o funcionário de Zaqueu ia lá, olhava aqueles peixes grandes e fazia uma negociação com o comerciante ali, com o empresário de peixes. E ele dava uma propina para o funcionário de Zaqueu e passava ileso os impostos daquele rico. Em contrapartida, ia nos pobrezinhos, naqueles barcozinhos simples, os pescadores para trazer o pão para a sua família. De repente, o funcionário de Zaqueu ia lá, cobrava uma taxa exorbitante daqueles coitados pescadores para compensar a propina do rico. E assim ia levando uma corrupção terrível. Então Zaqueu poderia falar: não vou ver Jesus porque eu sou corrupto, não sou bem-vindo na sociedade. Ele podia se justificar, mas ele não, ele tinha a sede da eternidade, porque Jesus estava vindo. E ele pagou um preço para ver Jesus. Ele correu mais do que todo mundo, subiu num sicômoro. E ele sabia que Jesus ia passar por ali. Ele acertou o local, acertou a rua, o endereço. E ele subiu naquela árvore e falou: aqui eu vou ver Jesus, eu preciso ver Jesus. Eu sou um homem angustiado, eu não vou me justificar. Eu vivo um tempo difícil, mas eu preciso ver Jesus. E Jesus vem vindo. Jesus é a eternidade, aquele que vem virá. Jesus está vindo, e à medida que Jesus vai aproximando daquela árvore, Zaqueu começa a enxergar melhor a eternidade dele, começa a ver melhor o seu futuro. E assim, meu irmão, nós começamos a ver Jesus vindo a cada dia, aproximando, e nós começamos a enxergar melhor a nossa eternidade com Ele. E quando Jesus chega ali, para surpresa de Zaqueu e para todos, Jesus para bem debaixo daquela árvore e diz: Zaqueu, chamou ele pelo nome, e diz que ele desceu a toda pressa. Algumas traduções diz que ele caiu lá de cima de tanto susto, e já sacudiu a poeira e já começou a chamar Jesus para ir para a sua casa. Alguns reclamaram porque Jesus está andando com um pecador, com um homem desse, um coletor de imposto, um ladrão. Só faltou falar um baixinho. Zaqueu podia se justificar com justificativas justas, mas ele queria conhecer Jesus de uma forma ou de outra. Ele arrumou um meio. Para um cara da estirpe dele, do nível dele, se apresentar para ver Jesus passando não era muito bem-vindo. E subir numa árvore então era ridículo. Mas é no ridículo que nós vamos muitas vezes conhecer melhor Jesus. E Zaqueu corre, Zaqueu sobe. Eu quero encerrar aqui dizendo que a vida cristã é daqueles que correm. Você precisa correr mais, irmão. Precisa correr um pouco mais. Tem gente que está dando pique no lugar. Não, você tem que correr. Corra para Jesus. Vamos correr. Não vamos deixar nada embaraçar os nossos pés. Vamos correr para Jesus. Não vamos deixar esses tempos difíceis nos embaraçar. Não vamos deixar a justificativa nos prender. Se precisar se capacitar um pouco mais na área profissional para você alcançar alguns sonhos, alguns projetos, corra também. Estude um pouco mais. Gaste mais tempo com livros, faça cursos, mas corra. Quer conhecer mais Jesus? Corra. Aqui diz que Zaqueu subiu, ele pagou um preço, subiu a uma figueira assombrosa. Essa figueira eu posso classificar ela como a igreja e como as células, dentro da nossa visão.
Nós precisamos subir, pagar o preço muitas vezes de ir em uma reunião. Às vezes estou cansado, mas eu não vou justificar porque estou cansado. E é uma verdade que eu estou cansado, mas eu não vou me auto-sabotar. Não vou gastar o meu estado emocional me justificando, dizendo que estou cansado. Mas eu vou porque eu estou correndo para a minha eternidade. Vou vir na reunião porque eu preciso correr para a minha eternidade. Terceira coisa que Zaqueu fez foi que quando Jesus chama ele, Zaqueu, diz que ele desceu a toda pressa. Ele levou Jesus para a casa dele, foi uma resposta imediata. E por último, Zaqueu, quando ele conversa com Jesus, que eles têm um diálogo ali, Zaqueu ficou tão impressionado com Jesus naquela noite, que Zaqueu levanta e fala: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se eu enganei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que é isso, irmão? Isso chama resposta a Deus imediata, mas isso chama comprometimento com a obra. Zaqueu se comprometeu, ele restituiu aos lesados por ele mesmo, cobrando os impostos lá ilegais, que agora ele converteu. Tem gente que converte, continua dando os calotes, converteu, continua falando mentira. Mas Zaqueu não, ele se comprometeu com Jesus, ele respondeu a Jesus. Quantos crentes estão há tantos anos na igreja, não tem uma resposta para Jesus, não tem uma resposta ao discipulado. A pessoa está ali lutando com ele, carregando ele o tempo todo, ele não dá resposta. Se você fica um dia sem encontrar com ele, ele fala: me abandonou. Mas por quê? Porque quer sempre ser carregado, não tem resposta. Deus está dizendo: responda a Deus hoje, cresça hoje, corra, pague um preço, porque a sua eternidade está aí. Amém ou não? Fica de pé em nome de Jesus. É tempo de correr, irmãos. É tempo de correr, tempo de enfrentar a multidão, é tempo de subir para ver Jesus, e é tempo de descer também para encontrar com Jesus. Suba, paga um preço, paga um preço, e depois desça, porque todo o preço que eu pago para subir, Ele vai permitir que eu desça para abraçá-lo, para encontrá-lo. Nós estamos pagando um preço hoje para subir para a glória, e nós vamos abraçá-lo. Amém? Curva sua cabeça agora. Aquele que vem virá, aquele que vem virá. Jesus virá em tempos difíceis. Jesus virá numa época de muitas justificativas, mas Jesus virá também numa época onde muitos vão correr para Ele, para encontrá-lo. Se você quer crescer em Deus, quero dizer para você que tempos difíceis traz amadurecimento. Tempos difíceis identifica o que somos. Tempos difíceis nos leva a amadurecer. Tempos difíceis nos leva a criar uma identidade daquilo que nós somos. E nesta manhã o Senhor está dizendo forte ao meu coração: Ele virá, aquele que vem virá, e não tardará. E quando Ele vir e nos levar para a glória, diz a palavra que toda lágrima será enxugada. Diz que toda dor será acalentada.
Põe a mão no seu coração, nós vamos orar agora e falar: Senhor, eu quero continuar lutando e crendo, quero continuar olhando para a minha eternidade. O Senhor está vindo, o Senhor está vindo, eu creio, o Senhor está vindo, a despeito de tudo, o Senhor está vindo, ainda que alguns não creiam, ainda que alguns criticam, ainda que alguns desprezam, mas o Senhor está vindo, e eu estou pagando o meu preço, Senhor. Estou pagando o meu preço, não estou justificando, ainda que eu tenha justificativas. Eu não vou justificar, Senhor, eu vou pagar o meu preço. Vou subir aos meus sicômoros, vou subir, vou à igreja, vou à cela, vou às reuniões, vou aos encontros, vou a tudo aquilo que o Senhor me pedir para ir, porque eu não quero me distrair com nada, eu não quero perder a atenção, eu não quero enfraquecer, eu não quero deixar que esse mundo me iluda, eu não quero, Senhor, andar na conversa dos ímpios, mas eu quero, Senhor, subir, quero pagar um preço, e quero responder ao Senhor, quero crescer, para que o Senhor me encontre como uma pessoa que está servindo ao Senhor, crendo nas promessas. Abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa os teus filhos, fortalece aquele que está na dúvida, aquele que está fraco, anima aquele que está desanimado, traga fé àquele que está descrente. Se há alguém aqui nessa manhã pensando em desistir, que o Senhor possa levá-lo desta reunião, crendo que vale a pena subir, porque o Senhor está vindo. Eu quero enxergar o Senhor e muitas vezes eu preciso subir. Que esta pessoa se anime nesta manhã, Senhor. Ajude as famílias que estão enfraquecidas, este pai, esta mãe que está querendo desistir, esse casamento que está fragilizado, fortalece, Senhor. Essa pessoa que está sentindo uma dor física, uma dor emocional, que o Senhor o ajude nesta manhã, que a presença do Senhor esteja aqui para nos fortalecer. Oramos em nome de Jesus. Amém, igreja? Há alguém aqui nesta manhã que quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém que está convicto de que precisa servir a Jesus? Alguém aqui, levante a sua mão. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém quer fazer isso? Quer dizer: Jesus, entra na minha vida, entra na minha família. Alguém aqui? Amém? Então levanta as suas mãos agora. Diga assim comigo: Senhor Jesus, obrigado por esta manhã, pela oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui para cultuá-lo. Que o Senhor continue me dando forças para que eu corra, para que eu suba, para que eu cresça. Amém e amém. Leve Jesus para sua casa, como Zaqueu levou Jesus para a casa dele. Amém. Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti, te dê um bom dia em nome de Jesus.